muito casal falando que se ama. É muito solteiro, apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. E no Kaique é o nosso doutor. Ele foi o responsável pelo atendimento médico veterinário de vários dos principais cavalos do turf baiano. O nosso bate-papo especial de hoje é com o Dr. Kaique Pellegrini. Não tem palavras para decifrar isso. Ganhar é bom demais. E oferecer esse troféu aqui pro meu amigo Kaique, que acreditou em mim o tempo todo. Bora, meus amigos, a gente está aqui agora com ele, Dr. Kaique Pellegrini. Estamos aqui atendendo também os pedidos de tantos amigos nossos turfistas que pediram pra gente aí a mil. E Flávio, quanto que vai sair a entrevista lá com o Dr. Kaique Pellegrini? É um dos caras que mais marcaram presença aqui no nosso canal, na nossa página, com tantas vitórias, né, doutor? Fez parte também de toda a história do Turfionápolis, desde quando a gente começou, você já vinha ali ganhando, né, nessas nossas coberturas fora. E segue aí, né, cada dia mais gigante, colecionando títulos em nosso turf. E hoje, um bate-papo contigo vai ser mais do que especial, porque a gente quer conhecer toda a sua história no mundo do cavalo, doutor, viu? Eu posso começar então sabendo, né, como essa sua paixão pelo nosso cavalo, pelo esse mundo equestre, teve seu início, doutor? Boa tarde, primeiramente, a Flavinho aí. Boa tarde a todos. Flavinho, a minha história no cavalo é desde novo. Eu sou do interior da Bahia, fica na Chapada Diamantina, chamada Utinga. E eu venho de família humilde, sempre cresci com meus pais. Final de semana a diversão da gente era ir pra roça, andar de cavalo. Sempre gostei bastante. Acompanhava já as corridas, lá na região tinha as corridinhas de prado, nada profissional, que nem a gente acompanha hoje, mas sempre tinha corrida e eu sempre naquele vício de menino, gostava de estar no meio, era apaixonado. Tinha também vaquejada, só que eu sempre me identifiquei mais com a corrida, sempre fui apaixonado. E falava direto, olha, eu não gosto muito de estudar, mas se for para fazer alguma coisa, eu vou fazer veterinária. E quero ser para cavalo de corrida. Certo, nisso tinha ali quantos anos de idade você tinha nessa época? Já dos 10 anos de idade eu já sabia que eu queria ser isso. E aí fui sempre andando no meio de corrida, lá tinha poucos profissionais que gostavam também. Aí comecei a conviver um pouco mais com o Mó, que é o treinador M. Jardim, que ele tinha ido embora, ele voltou para Utinga. Chegou lá, começou a mexer uns cavalos, ele sempre, o início dele também, mas ele sempre bem curioso, querendo, sempre buscando o melhor. Ele saía, ia acompanhar outros treinadores em cocheiras, e aí a gente foi começando a entrar nesse mundo. Eu tinha uns cavalinhos, comecei a mexer com corrida também, não como profissional, mas botando as corridinhas e vai. Aí chegou a época que eu terminei os estudos, aí eu passei no vestibular e fui fazer medicina veterinária em Feira. Isso foi em que ano? Eu fui no ano, Flávio, eu tenho 9 anos de formado. Isso 2015, foi mais ou menos ali? Mais ou menos isso. Quando eu entrei na faculdade, eu encontrei, de imediato foi meio que uma decepção, porque eu entrei pensando, quando eu estiver na faculdade eu vou aprender tudo de corrida, isso e aquilo, e na faculdade você aprende o que é o cavalo. Até porque você não tem professores ligados nessa área, principalmente na Bahia, é um meio que poucos profissionais trabalham nisso. Hoje melhorou o cenário bastante, mas antes poucas pessoas participavam desse esporte. É um esporte que não estava ainda no nível que está hoje, que já tem vários profissionais envolvidos. E aí eu aprendi, na realidade, o que é um cavalo, anatomia, fisiologia. Só que a área que eu gostava, o que eu queria me aprofundar, não tinha tanta prática sobre isso. Só que eu não me acomodo com as coisas, eu sempre em busca de buscar conhecimento. Aí eu ficava aproveitando as oportunidades dos eventos que tinha, vinham os profissionais de São Paulo, que na época aqui não tinha nenhum veterinário da Bahia que trabalhava na área de corrida. Era muito difícil, como ainda é até hoje, um profissional regional conseguir criar um certo nome aqui. Aquele ditado, né? O santo de casa não faz milagre. E foi uma das dificuldades que eu mais encontrei. Inclusive foi o que mais me desanimava. Muitas pessoas
até falavam comigo, rapaz, esquece corrida, vai para outro meio, isso vai ser difícil, santo de casa aqui não faz milagre. Só que eu sou bastante teimoso. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu acho que quem convive comigo sabe da minha teimosia. E eu disse, não, eu vou ser veterinário de cavalo e corrida e é o que eu quero. Meus primeiros estágios foi com a Jamile. Foi a Jamile? Isso, em Feira de Santana, na Pedra Ferrada. Na época eu morava em Feira, fazia faculdade lá. Aí ela, quando vinha pra cá, eu ligava, alinhava com ela e pegava um ônibus, ia pra Pedra Ferrada, passava o dia estagiando com ela nos dias da competição. Ela sempre foi uma pessoa que me ajudou bastante, nunca teve besteira. Depois, no meio do curso, eu tomei alguns cursos, inclusive um curso com Alfredo e Dudu lá em Sorocaba. Aí fiquei uns dias lá, terminou o curso, Dudu me fez o convite para ficar uns dias com ele lá, passei uns dias lá com ele. Me ajudou bastante também, compartilhou muito conhecimento. E aí fui introduzindo, fui aprendendo, buscando conhecimento, procurando fazer cursos, procurando cada dia que passa me aperfeiçoar mais. Porque quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, eu acho que tudo se torna mais fácil. E eu sou apaixonado por isso daqui, eu vivo cavalo 24 horas no dia. Não tem um dia sequer que eu não fale de cavalo, não acorde falando de cavalo e não vá dormir falando de cavalo. Porque hoje até minhas amizades, meu ciclo é do meio do cavalo. E tudo se resume, se inicia e se termina em cavalo. Então eu tenho prazer de fazer isso, faço por amor, gosto da minha profissão, sou apaixonado. E é isso. Certo, e como começou então, doutor, esses seus ali primeiros passos atendendo? Lembra assim exatamente como que foi, aquela confiança para passar para você ali essa responsabilidade inicial? Como que foi esse início seu ali atendendo já de forma direta os animais? Flavinho, a primeira corrida que eu atendi, na realidade eu não estava lá nem para atender. Eu, no meio do curso, no final do curso de veterinário, eu precisava fazer estágio supervisionado. E aí eu escolhi 3 lugares para fazer. E um era em pequenos, outro era com grandes e um com bovinos. Aí no último estágio eu me identifiquei bastante na parte de reprodução com o professor que eu tinha, Márcio Reis. E aí eu comecei a andar nas fazendas com ele, comecei a pegar algumas fazendas para administrar. Aí eu já estava meio que desanimado com a corrida, sem ver chance de oportunidade. Eu falei, eu vou dar uma trabalhada aqui na área do cavalo, do bovino. Eu imaginei, e vou vendo o cavalo de outra forma. Aí quando eu me formei, eu fui tirar umas férias em casa para voltar para continuar andando com o professor. Nessas férias que eu fui tirar, tinha uma corrida num lugar chamado Maitá. Onde? Maitá. Maitá. É um distritozinho de Rua Barbosa. Fica entre Utinga e Rua Barbosa. E aí eu fui para essa corrida. Não fui para atender, só que chegou lá o dono do cavalo, nego do táxi, eu lembro como hoje. Tanto que eu não estava nem vestido para atender nada, ele me pediu para tirar as dores. Aí eu fui, infiltrei esse cavalo ganhou, aí tiramos as fotos, postamos. Dessa já apareceu outra para me atender. Era o que? Um desafio no GP? Era um desafio. Um desafio. Desafiozinho desses mais simples. Aí apareceu outra competição para me atender, que era na data de eu voltar para a feira, para trabalhar com bovinos. Aí eu liguei pro professor e falei que não ia voltar, que ia tentar meu sonho mais um pouco. Aí daí deslanchou, mas a primeira corrida assim, oficial, corrida maior que eu atendi, foi em Luiz Eduardo Magalhães. Corrida de um cavalo chamado Cara Inchada. Quem era o treinador na época era Mó. Comecei a atender, aí já comecei a ir para os lugares. Na época que eu comecei a atender, eu lembro que nem carro eu tinha, Flávio. Eu ia ou de ônibus, ou então chamava alguma pessoa pegava que participava carona de corrida, alguma coisa, pegava uma carona, ia. Foi um início, Flavinho, que não foi fácil. Porém, eu acho que deu certo graças a isso. Porque eu acho que tudo que vem fácil, a gente não aprende a valorizar. Eu acho que por isso que eu valorizo tanto minha profissão, cuido tanto do meu nome, da minha ética profissional, me preocupo com isso. Procuro fazer as coisas mais certas possível, porque eu sei o tanto que eu ralei para chegar aqui. Nada caiu fácil do céu, mas graças a Deus tá dando certo e a nossa intenção é essa, cada dia buscar melhorar mais. É, com toda certeza, você buscar esse nome, ter esse nome, né, que você tem hoje, né, já com esse gabaritado tão grande, não é fácil, né? Então aí teve esse início, né, que você falou assim, que foi difícil, você foi conseguindo a oportunidade passo a passo, né? E quando que foi aquela que você assim
já estava já ali mais assim, numa crescente grande, né? Um GP que você atendeu, assim, que já te deu um passo maior, né? Para você já estar mais fixo nesse ramo. O primeiro GP que eu ganhei na minha vida foi com o Dick Brummel. Foi o primeiro GP meu, foi o primeiro dele. Porém, ainda não teve, na época, Aquele impacto, talvez? aquele impacto que deu uma crescida. Certo, nessa época o seu nome já estava grande, já assim, ou ainda estava indo naquela fase de Não, ali foi firmada? o meu início. Seu Foi início bem o ainda. início mesmo, eu não estava bem conhecido, tanto que eu ganhei, mas na realidade eu tirei as dores apenas. Não era todo mundo ainda confiava, vou botar Kaique para medicar, eu era muito novo, tinha o quê? 2, 3 meses de formado, começando ali, não tinha tanto conhecimento. Aí foi o primeiro torneio que eu ganhei, mas o torneio que eu acho que abriu as portas, que eu competi no meio dos grandes, que foi quem me deu a oportunidade de ser mostrado e o pessoal me olhar, começar a ver o meu potencial, que eu tinha capacidade de competir no meio de todos, que tinha veterinário de nome, pessoas renomadas, profissionais bons, e eu consegui me sobressair e sair vitorioso. Foi o torneio que eu ganhei aqui com a Sublime Serenata. Eu devo esse torneio, tenho muita gratidão a ele por isso, que foi Jorge Amorim, treinador do Aras Buriti hoje. Uma máquina, viu? Isso. Inclusive tá aqui do lado, aqui, acompanhando a entrevista aqui, olha aqui, ó. Ele, Samuel, nosso parceiro Samuel tá aqui também. Foi ele que me deu essa oportunidade, foi o primeiro torneio grande que eu ganhei no meio de bons profissionais, até porque eu nunca tinha atendido nenhum, a verdade é essa. O pessoal ainda estava naquela Tava muito fase... nervoso nessa época não para atender assim com tamanha responsabilidade, sempre fui bem né? tranquilo, Flávio, porque assim, não é que eu seja melhor do que ninguém, nem é isso que eu sei que isso, não é, mas eu só pego para fazer o que eu tenho capacidade. E se eu sei que eu tenho capacidade, eu não fico nervoso. Pim, Mó, os treinadores que me acompanharam desde o início. Eu nunca fui de tremer, nunca fui disso, porque eu sou bastante tranquilo para fazer as coisas. Eu só faço o que eu tenho garantia para fazer. Mas eu estava ansioso pelo resultado, porque eu sabia que a gente tinha uma égua boa, só que uma égua que teve um problema na semana da carreira, ela pegou no talha, a gente teve que fazer emisão nela na semana. Só que graças a Deus foi dali que eu acho que eu comecei a abrir algumas portas para mim, porque foi uma confiança e tanto, é pegar uma pessoa que não tinha tanta experiência, você com um animal muito forte na corrida e você dá a chance dele fazer isso. E foi o que ele fez e graças a Deus deu certo. 2018 então, Sublime Serenata. Isso. E vamos então passo a passo o que veio então em diante. E de lá pra cá, graças a Deus, as coisas melhoraram. Aí eu comecei a atender Chapolin. Foram cavalos que marcou minha geração. Eu não queria nem falar nome de alguns porque eu posso esquecer. Mas Sublime Serenata, Chapolin, Dick Brummel, esse cavalo me ajudou bastante. Higueiras, foi o cavalo que eu consegui ganhar o Canidé. A Potência Lake, o Bide For Me, são cavalos que... Porque assim, toda prova tem sua importância. Não existe uma prova que seja mais importante que a outra. Só que tem algumas provas que ela dá uma mídia maior, ela dá um reconhecimento, aparece mais. São cavalos que eu ganhei bastante. O Chapolin mesmo é um cavalo que foi logo depois da Sublime, começou a aparecer ele, eu comecei a ganhar as corridas e é um cavalo que ficou bastante famoso. Depois veio o Dick Brummel, que é um cavalo que arrasta um público imenso. Tive o prazer, foi o cavalo que eu tive o prazer de todas as corridas que eu atendi ele ganhar. E infelizmente eu tive que ficar contra ele e fiquei contra ele e a única corrida que ele perdeu assim, que eu me recorde, sem ter tido problema nada, que foi essa, foi quando eu tive que ficar contra ele. Que eu já tinha dado a palavra ao pessoal do Cimentex, aí o treinador era até Jorge Amorim Pim, a gente ganhou com a Chique Steel Chique, em Ipirá. Mas são animais que me marcaram, me deram bastante felicidade. São animais que... Mas teve muitos animais. É porque eu tenho medo de citar e deixar a desejar. Vai acabar esquecendo porque foram tantos. Acaba esquecendo, mas com foram certeza os que mais me ajudaram, assim. Isso, inclusive os 3 que a gente teve ali mais audiência no nosso canal, mas os 3 você atendeu, né? Que foi ali o Macaco, Dick Brummel e a Inove Hit HBR, né? Os 3 que a gente teve ali mais audiência. Pronto, até eu hoje. já estava esquecendo de um, do Macaco.
Dedinho na Bahia, aí o macaco. Bora, meu macaco! O macaco, o doutor Kaique, né, acompanhando. Hoje, meu pelo, vai hoje! Hoje, meu pelo! Vem o R7, vem o R7. Tá descendo agora o R7. Vai largar, vai largar. Ele é um cavalo bom de mexer, um cavalo fácil. Cheguei lá, ele é um cavalo que não estava pronto ainda, não estava 100%, um cavalo que estava uns 60% só. 60%? Ele Por que tinha muito a 60%? melhorar, Que ele tinha muito a melhorar, um cavalo que o tempo de condicionamento não foi o suficiente, é um cavalo que ainda dava para ganhar um peso a mais. Eu lembro que a taxa dele não estava tão boa, mas um cavalo guerreiro é o que eu digo. O cavalo de corrida ele ensina a gente tanta coisa, porque às vezes você chega com um cavalo com o hemograma lá em cima, um cavalo bem, aparentemente você imagina uma coisa e num dia ele não sai tão bem. É uma coisa que a gente, na corrida de cavalo, não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer, mas a gente vai pelo um caminho, seguindo uma ordem para ver se dá certo. Aí o macaco, a gente precisou infiltrar os dois joelhos e os dois boletos dele, estava com dor, ele tinha uma fusãozinha no joelho esquerdo. Foi feito esses bloqueios, foi feita a parte de medicação e ele aceitou bem a medicação, lembro que ele ficou muito bem, correu bem. Com certeza, o Cavalinho macaco. guerreiro. O macaco fez uma história muito bonita em Nosso Prado, que a gente falou, tem muitos fãs. Doutor, daquele tempo lá que você começou, né, para hoje, o que que mudou assim da parte de recursos? Né, você ampliou o seu leque quanto à questão dos recursos ali ligados a medicamentos, essa parte, o que que mudou, enfim? Flavinho, isso daí não tem como não mudar. Com o passar do tempo, ou a gente evolui, ou a gente procura o que tem de melhor no mercado, ou a gente fica para trás. Quando eu comecei, na realidade, medicamento eu sempre tive muito acesso, porque eu já vendia algumas medicações, já trabalhava com isso. E aí eu sempre fui bastante curioso, comprando coisas novas, sempre testando, fazendo testes. Só que eu sempre tive uma coisa dentro de mim, o que está ganhando não se mexe. Eu nunca fui de... Quando eu acerto, quando eu acho que está boa uma coisa, eu não fico procurando muita mudança, muita coisa, até porque eu acho que o mercado, ele lhe oferece muito produto, mas muito produto com muita semelhança, e isso faz com que tire seu foco. Mas aí com o tempo eu vi a necessidade de evoluir em questões de diagnóstico. Porque antes, quando eu comecei, a gente trabalhava muito com eu acho. Eu acho em que sentido? Eu examinava o animal, via o animal com dor, isso, aquilo. Eu acho que tem que infiltrar, desinflamar, isso, aquilo. Alguns animais respondiam bem à infiltração, voltavam, ficavam bem, mas a gente sempre observava que tinha alguns que melhoravam e depois tornavam piorar. E aí foi surgindo a necessidade de quê? De equipamentos para você ter uma condição de trabalhar com diagnóstico melhor. Porque hoje é de extrema importância, é o fechamento do diagnóstico. Não adianta você trabalhar no achismo. Aí com o passar do tempo eu consegui comprar um aparelho de raio-x. Desse aparelho de raio-x já comecei a entrar em alguns aparelhos de fisioterapia para os animais, para a parte de prevenção dos animais de competição, nebulização, capa eletromagnética, massageador, algumas coisas que a gente foi adquirindo e fomos evoluindo. Agora estamos adquirindo um ultrassom, estamos estudando o mercado para a possibilidade da chegada de Shockwave, estamos vendo se vai dar certo, com fé em Deus vai dar tudo certo, e é isso. Buscando cada dia que passa o que tiver de melhor no mercado para poder dar o melhor conforto, chegar com esses animais da melhor forma possível. Que o interessante é a gente tratar esses animais como atletas, que é o que eles são. Trabalhar bastante na parte de prevenção, que hoje já o pessoal da corrida se conscientizou bastante, que não adianta você querer que um veterinário chegue só no dia da corrida e faça milagre. O cavalo de corrida ele é um atleta, e um atleta ele precisa de cuidados preventivos também. Ele precisa de manutenção, você precisa estar examinando ele durante o treinamento, você precisa saber como ele vem evoluindo, porque todo atleta ele sofre lesões, sejam elas micro ou macro, ou pequenas ou grandes, mas a gente tem que saber que ele está sofrendo lesões constantes, e a gente tem que estar buscando fazer o controle para que essas lesões não venham evoluindo e manter esse animal bem, para que ele consiga desenvolver a melhor performance possível.
Com toda certeza. Aí agora que digamos que eu tenho um animal que eu quero colocar ele para correr daqui a uns 6 meses, né? O que que você vai me recomendar, né? Assim, desde ali medicação, a parte de suplemento, que não pode faltar, que é chave, né, para esse meu animal que vai se preparar para uma corrida daqui a 6 meses. O que que você mais indica hoje em seus atletas para chegar no melhor nível possível animal? Flavinho, e vamos lá. Isso daí é o que eu digo direto, eu tenho bastante conversado com meus clientes. Cavalo não é receita de bolo. Não tem como você chegar aqui para uma pessoa e dizer você vai passar um protocolo idêntico ao que você passou para outra pessoa. O cavalo você tem que acompanhar ele. É onde um treinador bom faz a diferença. Cada cavalo vai gostar de uma coisa, vai se dar bem com uma coisa. Tem cavalo que gosta mais de trabalho, tem cavalo que não gosta. Na parte de suplemento, o que eu acho hoje que muitos profissionais ainda se preocupam é com achar que remédio resolve tudo. E não é assim, às vezes não precisa de tanto, principalmente um animal que você tem 6 meses, você tem como condicionar ele muito bem de antes, sem necessidade de fazer o esbanjamento de suplementos. Porque hoje a gente tem uma gama de produtos veterinários no mercado, produtos bons, porém muito produto com a mesma finalidade, muito produto que se parece muito. E o pessoal hoje, o que eu já observei, muita gente usando muita coisa sem necessidade, entendeu, Flávio? Quais seriam essas coisas assim que você pode passar? Flávio, é porque assim, citar nome de produtos é um pouco complicado, mas, por exemplo, produtos com a mesma função. Vou dar um exemplo muito simples. Você pega um Fenodral e um Aviron. Certo? Que serve para? Levantar a taxa quando a gente faz misol e ferro para problema de anemia, essas coisas. Aí o pessoal usa 2. Não é, tem muito cavalo hoje que a gente, quando a gente faz acompanhamento com o exame, que a gente faz um hemograma, uma função hepática e renal, a gente vem pegando muito cavalo com problema de rim, problema de fígado, e muitas das vezes gastrite, muitas das vezes pelo uso errôneo de algumas medicações. Eu acho que a galera tem que pisar um pouco mais no freio, lembrar que cavalo, ele precisa estar bem, ele estando bem ele vai correr, precisa estar saudável, comer uma ração boa, uma suplementação de qualidade, mas não achar que a suplementação vai ser tudo. É muito mais fácil você, com um monte de medicação, você conseguir fazer um mal ao cavalo do que você fazer um bem, se você não souber usar elas. Se você achar que aquilo vai ser o problema para tudo. Esse kit que eles falam dos 10 dias, o kit do dia, o que que tem assim de especial? O que que faz a diferença esses kits, doutor? Flavinho, esse kit dos 10 dias, ele é composto por estimulantes cardíacos e por vitaminas. Vitaminas elas do complexo B, que são de extrema importância. E os estimulantes cardíacos são medicações que vai melhorar a capacidade respiratória, oxigenação sanguínea, vai dar um aporte melhor, fazer com que esse animal venha ficar estimulado, mais estimulado nesses últimos dias. Você preparar mais esse animal para chegar no dia, você fazer o que eles chamam do kit do dia, que o kit do dia nada seria do que uma carga maior de estimulantes, ou seja, cardios respiratórios, para melhorar a capacidade respiratória, aumentar o nível de concentração para que o animal consiga se desempenhar mais de uma forma melhor na prova. Certo, muita gente fala bem assim, que tal animal aqui treinou com tanto, ali com o kit vai ter uma melhora de tantos pontos. Isso aí é mito ou é verdade mesmo, realmente dá uma melhora em pontos, já só nessa parte desse kit em si? E quantos pontos seriam esses que geralmente melhoram o animal? Flavinho, como eu acabei de falar, cavalo não é receita de bolo. O pessoal se apega muito em kit. Doutor, esse kit que o senhor me mandou é muito bom, melhorou tanto. Doutor, esse kit que o senhor me mandou, não gostei não, só melhorou tanto. Isso vai muito, esse negócio de melhora vai muito do profissional, vai muito de como a pessoa treina o cavalo, vai muito se o indivíduo tem dor ou não tem. Porque um cavalo que ele tem dor, ele tem a tendência a melhorar mais, vai muito do animal, porque o quarto de milha é uma raça que ele não suporta dor, a verdade é essa. E aí eles costumam melhorar bem depois que a gente faz a parte de tirar as dores, isso e aquilo, entendeu? Mas é aquela história, não existe uma regra exata para dizer, cavalo melhora tanto. Tem pessoas que já treinam com diurético, já treinam com tirador, já treinam com a ferradura apropriada para correr. A melhora desse cavalo é muito pouco, até porque não tem como a gente mensurar a melhora do kit, sendo que o animal toma toda a medicação dos 10 dias, o animal bota uma ferradura específica para correr, o animal toma o próprio remédio da hora, passa por várias coisas. Aí você atribui tudo isso ao remédio, eu acho que é um pouco irrisório a gente dizer. Eu acho que não existe uma regra exata. Isso vai muito do paciente, do indivíduo. Como ele vai receber, cada um recebe de uma forma, cada um gosta mais, gosta menos.
E aí vai. Se eu tenho um animal, no caso, de para correr 2 bates, né, de a classificatória e a final, né, digamos que a classificatória vai ser uma coisa mais dura, né, eu quero colocar ele para correr no seu melhor ali quanto a questão desses kits. Eu vou estar gastando um nitro, né, entre aspas, um nitro que na final já não vai ter mais para oferecer. Flavinho, Essa questão? é onde eu insisto. Pode até parecer que não é uma resposta específica, mas isso é muito relativo de indivíduo. Porque tem cavalos que a gente, no sábado, a gente pega uma classificatória pesada. E a gente tem que disponibilizar o que há de melhor. A gente tem que medicar ele 100%. E na teoria, teoricamente falando, a gente deduz que esse animal no outro dia vai piorar um pouco. Que esse animal já teve um esforço energético alto, o animal já deu seu limite. E a gente vai para a competição, o animal no outro dia tem melhora. Já tem animal que a gente não dá quase nada no sábado, tenta poupar ele o máximo, guardar ele para o domingo, e no domingo ele não melhora. Às vezes nem garante a marca. Mas na teoria, o que a gente tenta nos torneios é isso. A gente tenta, se conseguir sair com um páreo mais fácil no sábado, é aliviar um pouco, dar uma carga um pouco mais baixa, para ele não se esforçar tanto. Ele, após a prova, ele se recuperar a capacidade respiratória mais fácil, mais rápido, ter uma noite boa. Porque torneio é isso, né? Existe a noite. E isso é fundamental. O animal dormir bem, se alimentar bem, tá bem, você manter ele sem dor durante a noite, entendeu? Fazer com que ele fique bem. Para no outro dia tentar desempenhar. Mas isso está muito relacionado também, Flávio, com questão de genética. Muitos cavalos, a gente que está no dia a dia, a gente observa, muitas raças têm mais coragem para o segundo dia. São cavalos mais valentes, cavalos que têm menos, o limiar de dor deles é menor, não sente tanta dor, não se entrega tanto. Isso está muito relacionado com o fator genético também. Desses todos que você mexeu até hoje, né, nessa longa história sua, né, quais que enquadra nesse seu aí padrão genético que gostava, no caso, desse up a mais aí quanto a medicações? Um dos cavalos que mais me surpreendeu, desde quando eu atendo, foi o Higueiras. O cavalo que eu ganhei o Primavera. É um cavalo que estava na sexta-feira, foi retirado pela parte da manhã da prova, porque ele apresentou uma claudicação, foi picado com um cravo, só que sexta, durante a tarde, o proprietário pediu para apresentar, que se ele não mancasse, ia colocar ele na prova. A gente enrolou o casco dele todo, levou para apresentar, ele não mancou na apresentação, ele foi, escreveu o cavalo, permaneceu na prova. Sábado pela manhã, quando a gente colocou a ferradura, ele não suportava andar direito. Foi um cavalo que foi quem me mostrou que o cavalo de corrida nada precisa desacreditar dele, que ele pode fazer tudo. O cavalo de corrida é quem pode ir do 0 ao 100 e do 100 ao 0 em questão de segundos. Foi um cavalo que a gente puxou para a raia, não estava tão bem, a gente precisou entrar com ele bloqueado, um cavalo que fraturou o navicular, correu com o navicular fraturado e conseguiu correr muito bem no sábado. E no domingo, é o que eu digo, de indivíduo. A gente se deduz o que? Um cavalo com um navicular fraturado se apresentou no sábado, claudicando, que no domingo a tendência é piorar, né? Ele melhorou, se eu não me engano, não me falha a memória, 28 pontos. Se consagrou sendo campeão do torneio Canindé. Primeiro ano que foi lá em Fortaleza. 28 pontos. 28 pontos de um dia pro outro. Desse tempo aí todo. É onde você fica sem entender, tá entendendo? É o que eu digo, a questão de indivíduo. E a genética dele, ele é corona forminho por mãe granite. Desse tempo todo, doutor, que o senhor mexe então, né, quantos pontos assim você já conseguiu melhorar de um animal assim da classificatória para a final, que você lembra até hoje que foi o máximo, né, que você já teve ali de melhoras? Flavinho, eu já tive melhoras, se não me falha a memória, teve uma égua que melhorou 57 pontos. Mas não é que ela melhorou 57 pontos assim, através só de recursos disso daquilo. Ela correu muito fácil a classificatória. Ela pegou uma classificatória muito fácil, ela chegou sendo bem puxada. Ou seja, a marca que ela fez no sábado não é tão significativa, entendeu? Porque não foi uma corrida que ela precisou correr o que sabia. A gente não tem como mensurar isso, porque se ela fosse correr no sábado, ela poderia fazer a mesma marca ou até melhor do que ela fez no domingo, entendeu? O top 5 melhores cavalos que o Dr. Kaique atendeu na história. E não pode ficar em cima do muro não, vamos ter que responder, viu, macho? Você me abraçar. Vamos lá? Não precisa ser na ordem Pode ser exata. top 10, não? Bora deixar um top 5 mesmo, que já tá bom demais. Não vai ficar muito grande aí, viu? Vou pedir desculpa a alguns, se eu esquecer de alguns, mas Potência. Potência Lake, né, que vem de ganhar agora o GP do Ara Germano. Lá vai mostrando.
Os kart examinam os animais. Esse aqui é o meu do lado, atenção. Olhando a partida para a sensacional final. Largaram meus animais. Muda a sensacional. Aqui por fora. Aqui lá por dentro. Sensacional disputa aqui no Corona. Lindo de Ascari. Potência Leite. Potência Leite. Quilômetro. Potência. É sensacional a disputa entre Quilômetro e Potência Leite. Anjo Padre Cícero. Que é isso, doutor? Ganha o X1, doutor? Ganha o GP, doutor? Graças a Deus. Tem uma história bem interessante também, né, doutor? Porque nas vésperas... Eu não cito ela não só pela vitória que ela me deu. Porque assim, podem dizer, porque ganhou o torneio Área Germana, o maior torneio do Nordeste. Não. Pela história dela, o acontecido durante a noite, o que aconteceu. A égua que passou uma noite com cólica, comeu palha de arroz, a gente teve que lavar o estômago dela, sondar. Ela voltar a se recuperar e fazer uma prova daquela, não largar tão bem, passar nos 100 metros perdendo longe e vir buscar. Aquela égua é uma história de superação, uma égua bastante guerreira e corredeira. Com certeza, a gente estava lá, até inclusive lá pelos bastidores, né? Ficamos sabendo que ela tá já com essa questão aí, tava para ser retirada, né? Corre, não corre, corre, não corre. Aí o proprietário optou, eu pedi ele para passar a sonda, de início ele ficou indeciso, depois ele decidiu, a gente passou a sonda. E aí conseguiu fazer a lavagem do estômago dela, tiramos um balde de palha de arroz dentro dela. Depois que ela tirou esse balde, a gente começou a dar um verde a ela, hidratar, ela veio se recuperando melhor, só que ficou bem cansadona. A noite toda sem dormir, então? A noite toda a gente foi soltar ela, era quase 5 horas da manhã, 4 e pouco. Aí fizemos umas alimentações parenteral e medicou, ela respondeu. No caso dessa alimentação, o que é essa alimentação que você falou? Alimentação parenteral é um soro para repor energias, carboidratos, para dar uma levantada, porque ela cansou demais, ela se desgastou demais durante a noite. Certo. Sofreu bastante, aí a gente começou a caminhar ela por volta de 10h30 da noite, até o proprietário decidir passar a sonda, era 1h da manhã e ela caminhando, se desgastando, sofrendo. Só que aí quando passamos a sonda, tivemos sucesso, lavamos o estômago dela, ela ficou bem. E deu certo, graças a Deus. Então a Potência Lake nesse top 5. Vamos lá então, de cada vez. Rigueiras te deu... Canidé. Com certeza, o GP que você tão sonhava, né, doutor? E conseguiu esse grande fato, essa grande conquista, esse grande feito aí no seu currículo. Vamos lá, Potência Lake, Rigueiras, RMB. Rigueiras, Sublime Serenata. Sublime Serenata. A Sublime Serenata que eu vi uma das vitórias mais disputadas que foi da corrida dela contra o Pandabraia. O Pandabraia no pé dela o tempo todo, ela na frente ali ainda conseguiu resistir ainda. Potência, Rigueiras, Sublime. Dick Bruno, com certeza a questão de público, de toda a história que foi em si, né, doutor? Esse cavalo tinha que estar nesse ranking seu também. Aí, Kaique, emocionado. Emocionado, mais uma vitória dele. E I Love Hit. Ricardo Love, já se recupera e Love na frente. Love na frente. I Love Hit, aquela emoção, deixa ele comemorar. Deu dois, rapaz, deu dois no meio do mundo. Deu dois no meio do mundo, rapaz. Coisa boa de corrida, rapaz.
HBR. Dois animais, então, de grande público. Inclusive, na única derrota da nossa em Love Hit HBR, você tava no Dick Brume, né? Isso. Ô, doutor, como que foi essa questão lá, rapaz? E agora, cara? Ela Atendi e o ele Dick tem Brume, essa- atendia. Ela e ele tem essa questão, viu? Eles se parecem bastante nisso. O dia que ele perdeu, eu não tava com ele. E ela, o dia que ela perdeu, eu também não tava com ela. E aquela corrida eu fiz de tudo para não sair, porque era de 2 clientes meus. E é uma corrida de rivalidade, que eu acho que a penca saiu, só que parece que não existia a penca, era só desafio entre eles. E nesse momento a gente tem que tomar uma certa posição, porque Chechel era meu sogro na época, e o bastidor da corrida de cavalo sai muita conversa. Aí eu citei antes, conversei com o dono da I Love antes, eu falei, ó, Etinho, se ela for para essa prova contra esse cavalo, eu vou evitar atender os dois, porque eu sei que vai sair conversa e é melhor a gente evitar, é melhor a gente permanecer da forma que tá. Ele me garantiu, beleza, Kaique, eu não vou fazer essa corrida então não, quem acompanha minha égua é você. Só que decidiram, a corrida saiu e ela perdeu para ele. Com certeza. Mas mesmo sabendo que ela não se apresentou tão bem, não digo que se ela se apresentasse bem ela ia perder. Eu acho que naquele dia ela poderia até ganhar, porque o Dick já foi a última corrida dele, o Dick já vinha também sem conseguir dar o seu melhor, ele é muito superior àquilo, só que o Dick já estava no fim de carreira, um cavalo correndo com 8 anos, um cavalo que já tinha fratura, um cavalo que já estava na corrida do aposento mesmo. Ele no auge dele era muito melhor que aquilo, assim como eu sei também que ela é melhor do que aquilo. A gente viu ela correr aqui numa pista em Vaza da Roça, como ela se apresentou bem, a gente conseguiu trazer ela com um corpo bem melhor, com um físico bem melhor do que na outra prova, que foi uma das coisas que a gente de fora a gente consegue observar mais talvez do que quem está dentro. Foi uma das coisas que eu mais conversei com o Mo quando ela terminou aquela corrida, que eu voltei a atender ela e falei, amor, a gente vai buscar trazer ela para a próxima competição com o corpo que ela vinha correndo. Ela chegou muito fina, não é o corpo dela. Aí buscamos chegar nisso, que ela era estressada, bastante difícil de mexer, e conseguimos, graças a Deus. Com toda certeza. Doutor, quanto à parte, ainda voltando para a parte de suplementação, né, de medicamentos, né, os riscos para o animal ali passar do ponto, essa parte, né, que muita gente fala bem assim, rapaz, os remédios aqui passou do ponto, né, que você deixa um cuidado tão grande que depois acaba passando, né, quais que são esses riscos assim que o pessoal mais corre nessa parte? Por que o pessoal fala assim, rapaz, passou do ponto, virou contra o remédio, né, deu aquele o que efeito eu canso de reverso? dizer, Flávio. Eu acho assim que um bom treinador ou um bom veterinário é aquele que procura entender que animal não é receita de bolo. Você tem que procurar conhecer o animal que você mexe e entender que a diferença entre medicação e droga é a dosagem. Se você exagerar, tudo demais é sobra. E sobra ninguém quer. E o que eu ainda observo no meio do cavalo de corrida é isso. O pessoal acha que o remédio vai resolver tudo. Remédio não faz milagre, veterinário não faz milagre. O animal por si só ele já tem que ser bom. Claro que a gente vai ajudar. Agora a gente ajuda muito mais um paciente que tem uma dor, uma coisa, que tem a render, entendeu? Claro que tem essas exceções. Eu mediquei, um cavalo melhorou um segundo e 20. Existe. Mas isso é raro, aquele cavalo mais covardão, que tem muita dor, que quando você medica, você tira as dores, encoraja, ele cria coragem e consegue se desempenhar melhor. Mas a gente não tem que tirar como base essas coisas. E a gente tem que saber dosar tudo. Usar tudo em excesso é sobra. E uma coisa que eu digo sempre, difícil não é você tratar um cavalo. Difícil é você conseguir tratar ele e manter ele tratado durante um período. Hoje você pegar um cavalo para mexer ele 60, 70, 90 dias, se torna um pouco mais fácil do que você ter um cavalo ele durante 6, 7 meses. Porque um cavalo com 60, 90 dias ele vai chegar ali no auge, vai estar bem tratado, bem condicionado. E até aquele momento ali não é que seja fácil, mas é muito mais fácil do que você conseguir manter ele naquele ciclo ali, manter ele bem. Porque depois que ele está bem, aí começa a surgir os imprevistos. Entendeu? Porque quando ele está bem, ele está no auge, ele está no nível máximo dele. Aí é onde ele começa a se esforçar mais em todos os sentidos, começa a aparecer alguns problemas. Mas você sabendo dosar, desacelerar, algumas vezes acelerar, vai dando certo. Digamos que eu tenho uns animais, vamos listar 2 exemplos. Né? O Dick Brume e a Love Hit naquela mesma corrida, né, lá em Véu.
Lá em 9 a gente sabe que é uma égua que tem um temperamento mais ali esquentado. Né? O Dick lá entrou numa concentração que eu nunca tinha visto na minha vida. Parece que ele sabia que não podia errar nada. Né? Nesse caso, esses animais, eles têm os medicamentos que tem que ser controlados de um nível diferente, já que um é mais estressado, o outro é mais calmo. Com certeza. Certo? Quais que são esses medicamentos assim, que pode alterar nessa parte, ou Flavinho, acalmar mais, ou acelerar mais? É a questão dos estimulantes de dia. Você tem que... É o que eu digo de você conhecer o animal. Você tem que conhecer o temperamento do animal. Um animal que ele é mais estressado, que ele é mais quente, você não pode estimular tanto esse animal, você não pode levar ele a um nível. Aí você pega um cavalo que ele é mais dócil, mais manso, um cavalo mais concentradão, aí você sabe que ele suporta um pouquinho mais, você pode dar uma apertadinha a mais, mas nada exagerado. Doutor, hoje a sua vida no TUF tá como? Assim, os planejamentos seu, a parte sua hoje, como que tá? Doutor Kaique Pellegrini, hoje no nosso TUF. A gente vem encerrando esse ano aí, graças a Deus, um ano que abençoado por Deus, como todos os outros, mas um ano que, graças a meu bom Deus, foi tudo que eu almejei, eu consegui. Principalmente as provas grandes que eu corri, graças a Deus eu consegui, na maioria delas, me sair vitorioso. E para fechar com chave de ouro, eu consegui ganhar o torneio do Ara Germano, que foi um dos maiores torneios que teve no ano de 2024. Consegui ganhar não só o torneio, mas o desafio que teve. O tira-tema, na realidade, a terceira prova dos dois. E consegui almejar tudo que eu queria. Para esse ano de 2025, Flavinho, eu acho que a gente vai se dedicar mais aí, para ver o que é que a gente consegue melhorar, que sempre tem a melhorar, a verdade é essa, não adianta a gente achar que já está bom, a gente sempre tem como melhorar. E é como você disse, o pouco nome que a gente criou, a gente quer procurar manter e evoluir, trabalhando da melhor forma possível, dando o nosso melhor dia após dia, pode ter certeza disso. Pedir a Deus que seja uma geração abençoada e que a gente dê sorte de pegar pontos corredores e se sair vitorioso e ter a sorte, que não adianta ter o corredor e não ter a sorte. Com certeza. A sorte está do nosso lado, Deus abençoar e dá tudo certo aí. Ver o que é que a gente consegue fazer de bom para esse ano de 2025 aí. Com certeza. Você que atende hoje aqui pelo nosso Nordeste, né, Norte, alguma meta assim para atender mais para o Sul do Brasil também? Né? O que você tem assim, se nessa parte planejada pode dar uma expandida a mais ou depende do convite, enfim? Para mim não depende de convite, eu sou uma pessoa bem aberta. No momento eu não trabalho apenas em carreira do antidoping, eu não estou trabalhando no momento só assim. Agora, questão de doping, se eu tiver data disponível, questão de data eu sou bastante aberto. Eu vou para Roraima esse ano. Normandia ou? Normandia. Normandia. Isso. Estou planejando de ir para lá, estou com uns clientes agendados. E é isso, ver se a gente consegue expandir cada vez mais. Fé em Deus vai dar certo. Eu canso de dizer, eu não gosto de planejar muitas coisas não, eu deixo Deus me guiar e botar a melhor coisa na hora certa para mim. O que tiver de ser meu vai chegar, isso eu não tenho dúvida. Com toda certeza. Hoje, se eu quiser então entrar em contato contigo assim para conseguir essa parte do kit, né, de toda a medicação, toda a suplementação, porque não adianta você só comprar e não saber usar. Ele tem que ter esse acompanhamento. Então, no caso, você passa tudo. Fazer isso. Quem compra, quem me liga, negocia, a gente vê as medicações, a cavalo que eu estou dando assistência, eu me preocupo bastante em estar fazendo acompanhamento de hemograma, explicar como é que usa as medicações, porque é o que eu disse aqui no instante. Não adianta você ter as medicações e não saber usar elas. Com certeza. Não saber como faz. E aí meus clientes todos eu procuro estar acompanhando. Inclusive é uma coisa que dá um pouquinho um certo trabalho, mas é o que eu procuro sempre fazer. Porque não adianta se esses animais que eu vou atender não chegarem bem, eu não vou ter bom resultado no dia. Então eu procuro dar o máximo de atenção. Quem é meu cliente sabe que eu respondo todos os clientes meus, eu respondo, dou atenção. Procuro sempre ter aquele feedback com eles. Com certeza. Então, doutor Kaique Pellegrini, a gente aqui conhecendo aqui um pouquinho dessa sua história no TUF, né? Tá, então já quase completando uma década então de, né, doutor, dessa longa caminhada, né? Mas hoje já com o nome mais fixo, mais firme em nosso TUF, né? Isso aí com certeza não tem preço, né? Ano que vem a gente vai estar fazendo uma outra entrevista aqui, comemorando os 10 anos de profissão. Com 10 anos de profissão. Nessa sua longa caminhada, qual que foi a maior dificuldade que você teve assim, doutor, para você chegar até aqui? Você chegou a pensar em parar algum momento por alguma coisa ou não? Pensei várias vezes. Por quê? O que foi essas várias vezes? Flavinho, o que mais desanimou no início, eu era muito novo, né? E assim, para mim ganhar esse mundo eu tive que sair de casa muito novo. E aí o meio da corrida não é fácil, a verdade é essa. Tem muita conversa, muito isso, muito aquilo. E eu
no início não tinha muito retorno financeiro, não tinha nada, a gente lutava, batalhava, e alguns comentários, algumas coisas, a gente, quando começa, a gente nunca tem a oportunidade de começar das melhores cocheiras, a gente sempre pega aquele cara que não tem tanta oportunidade, não tem tanta condição, aí dá um cavalinho mais fraco, até a gente conseguir ganhar uma corrida, a gente conseguir se destacar é muito difícil. E os próprios que dizem ser amigos às vezes falam, aí a pessoa dá uma desanimada. É aqueles comentários do tipo bem assim, rapaz, o cara me indicou que meu animal aqui fez piorar tantos pontos, aquela coisa toda. Principalmente pessoas que não têm um certo entendimento certo como é que funcionam as coisas. E isso no início se torna um pouco frustrante. Só que era aquele desânimo de 1, 2 dias. Pinha até brigava comigo. Vai passar 2 dias aí meio triste, mas daqui a pouco chega aqui cheio de ideia. Não, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí foi quando, a questão que eu disse, que chegou a Sublime, que foi quem me deu essa alavancada. E eu, até esse torneio, eu digo que ele foi muito importante pro Flavinho, porque até pra mim me trouxe confiança. Porque eu atendendo um animal no meio de 12 animais, correndo contra os melhores profissionais do Brasil. Eu com um animal apenas, eu consegui sair vitorioso, aquilo até pra gente, a nossa autoestima, a nossa confiança dá uma melhorada bastante. Com toda certeza. Hoje você atende assim especialmente assim para já alguns áreas específicos ou você está mais aberto? Como que tá essa parte? Flavinho, eu não trabalho com exclusividade. Eu trabalhei durante um tempo sendo exclusivo do ZN, mas só nas corridas do Ceará. Na Bahia, Pernambuco e outros lugares, e hoje eu não dou mais exclusividade, eu trabalho aberto, eu dou assistência a várias cocheiras, várias pessoas, mas um dos áreas assim que mexe mais animais que eu fico fixo é o Aras Buriti. Não é que eu seja exclusivo deles, mas eu sempre atendo os animais que estão sob o treinamento do treinador J. Murim, os animais de mó. Todos os meus clientes, na realidade, eu dou bastante assistência. Durante a semana, no final de semana, eu viajo o Brasil todo. Na verdade é essa, onde tiver competição eu estou indo, Piauí, Tocantins, Pará, Fortaleza, Ceará, todo lugar que tiver, Pernambuco, a gente vai. Inclusive esse final de semana a gente já vai estar no Piauí. No outro a gente vai estar no Ceará, em Quixelô, e aí vai. Nessa parte sua que você atende, por exemplo, você citou Mó, né, esse Topim, né, que está aqui, 2 máquinas de treinadores. Né, o que você conversa com eles quando tem animal no mesmo páreo, né, que vão estar disputando, são 2 treinadores gigantes que querem ganhar um do outro, claro, tem aquela amizade entre eles, mas na pista ali é um querendo ganhar do outro. Né, mas a sua parte, como que fica a sua preocupação, né, de saber que você está atendendo um animal, atendendo o outro, que faz parte, né, desses que vão disputar entre si na pista? A gente conversa bastante, tanto quando eu estou com o Pim, quando eu estou com o Mó. Inclusive aconteceu isso na época da corrida da I Love do Jardel. E hoje eu acho que o negócio profissionalizou bastante, Flávio, a verdade é essa. O que a gente conversa é específico sobre os animais deles. Eu acho que eles têm consciência que a gente tem que conversar sobre o dele, não sobre o do outro. Porque se eu conversar com um sobre o do outro, provavelmente também eu vou falar com o outro e isso perde a confiança. Então o que a gente busca é sempre manter o foco no nosso, chegar bem. Com o Pim eu estou mantendo o foco do meu e dele. Com o Mó eu estou mantendo o foco do meu e do dele. O que eu busco é que os animais que eu esteja atendendo cheguem no melhor índice e se apresente que vença o melhor. Com certeza. Entendeu, Conselho do Dr. Kaique Pellegrini, né, para quem está iniciando aí no mundo da medicina veterinária esportiva aí, enfim, um conselho que você passa para esses novos, né, que se inspiram em você, que você tem tantos fãs, né, mas quem se inspira em você, né, para chegar onde você chegou, o que você poderia passar? Eu acho que a principal coisa é a humildade, a gente saber que nada que aconteça aqui é o suficiente para a gente achar que a gente é melhor do que ninguém. A gente tem que ter bastante humildade e dedicação, acreditar em nós mesmos, querer fazer sempre o certo sem passar por cima de ninguém, porque tudo que a gente faz aqui a gente paga aqui mesmo. Ter um coração bom, faça a sua parte, não espere nada de ninguém, seja humilde, corra atrás que vai dar certo. Se dedique, se apegue com Deus que vai dar tudo certo. Com certeza. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Kaique Pellegrini, vou deixar o contato aqui na tela, só entrar em contato com ele que ele vai estar, né, aí passando aí os seus, auxiliando, né, contrato também para poder, né, chegar com o seu animal a 1000% nessas corridas. Até desafio, GPs, enfim, né, doutor? Onde for, né, só entrar em contato que vai estar aí presente. Muito obrigado por esse bate-papo, viu? Eu que agradeço, Flávio. E a gente vai ter aí, com certeza, muitas provas para frente para estar aí conversando aí contigo por novas histórias, agora quase completando 10 anos, uma década aí de TUF. Fique à vontade, pode
mandar os seus agradecimentos para quem você quiser, o espaço é todo seu, doutor. Flavinho, primeiramente eu quero agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida. Quero também lhe agradecer e lhe parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, porque a gente sempre conversa, inclusive já lhe deu algumas caronas e a gente sempre bateu papo. E você é um cara diferente, não é porque está em Muito sua obrigado. frente, onde eu chego eu falo. Você é um cara que faz isso daqui porque gosta, a verdade é essa. Muito obrigado. Nesse meio a gente é carente de pessoas assim. E você é um exemplo para quem gosta da corrida de cavalo, porque você é um cara que não pensa só no dinheiro, a sua preocupação o tempo todo é em levar um material bom para o seu público. Você vê o tanto que o Tufionápolis vem crescendo. E em momento nenhum você deixou de ser esse cara humilde, gente boa, trata todo mundo com a mesma atenção, não tem falta de educação com ninguém, um cara humilde, chega, obrigado. senta com a gente, bebe, come, dá risada, não tem besteira com nada. Você tá de parabéns, continue sendo assim, que você tem muito a crescer. E mandar um abraço aí pra essa galera que torce por a gente, que acompanha a gente aí. E dizer que estamos juntos, que precisar vocês aí, eu tô sempre às ordens. Contem comigo aí, o que eu puder ajudar vai ser prazer. Com certeza. Então aqui, doutor Kaique Pellegrini, completando 10 anos, então, uma década de TUF, baiano, nordestino, brasileiro. Cuida, doutor. Tamo junto.